tomou de 11-0 e esse placar não permite recurso. Aí que se dane a lei, né, meu amigo? Vamos ali no básico, vamos seguir a politicagem. Porque houve o erro de direito e eles admitiram até, a maioria dos que votaram disseram, houve sim o erro de direito. Vendo toda a movimentação, as atividades no STJD e está com o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, porque já saiu o resultado do julgamento da anulação ou não da partida entre Fluminense e São Paulo. Tati, conta o resultado pra gente. Oi, Renata. Muito boa tarde para você, a todos. Como você disse, saiu o resultado. São Paulo não conseguiu a anulação da partida contra o Fluminense, que aconteceu na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Mário, queria que você falasse um pouquinho dessa decisão de forma unânime aí. O Fluminense conseguiu, então, não anular essa partida. Dê sua opinião aqui ao vivo no Jogo Aberto. Boa tarde a todos. Bom, enfim, um resultado que a gente esperava, né, do ponto de vista técnico. Não havia, tecnicamente, sinceramente, como se acolheu o pedido de São Paulo, já havia falado isso algumas vezes, uma situação de jogo, na minha opinião, sequer houve um erro, acho que uma falta a favor do Fluminense, onde o atleta do Fluminense para a bola, bate a falta, né, não houve nenhum prejuízo ao São Paulo no jogo, nenhuma vantagem ao Fluminense no jogo, muito pelo contrário. E do ponto de vista técnico, o árbitro prestou depoimento aqui na comissão disciplinar na semana passada e foi muito claro, dizendo que se houve algum erro, foi um erro de comunicação dele, porque ele realmente havia marcado a falta e já tinha virado para frente para acompanhar o lance futuro. Então, enfim, essa decisão é importante para o Fluminense, obviamente, mas importante para a segurança do campeonato. Porque, como eu disse há pouco a um colega seu, imagine se a cada rodada, pelos equívocos que acabam acontecendo, e são equívocos humanos da arbitragem do futebol brasileiro, se a cada equívoco da arbitragem ou do VAR a gente for trazer ao tribunal para impugnar partidas e tentar anular jogos. Então, o resultado, acho que de 9-0, é um resultado que deixa muito claro que o pedido era um pedido do ponto de vista técnico que não deveria ser acolhido pelo tribunal. Os auditores foram muito técnicos, jogaram muito bem o processo e a gente fica esperando que isso não aconteça mais aí até o final do campeonato, enfim, porque realmente causa uma estabilidade, causa estabilidade no produto, no torcedor, enfim, porque obviamente que o tribunal está aqui para julgar casos do futebol, esportivos, quando ele realmente tem uma fundamentação fática ou jurídica para se vir aqui recorrer ao tribunal. Quando é um pedido, na minha opinião, que não deveria ter sido feito, né? Eu dou sempre o exemplo do Fluminense e Vasco, né? Nós perdemos para o Vasco por 2-0, num lance que a bola nitidamente bateu na mão do Verratti e o VAR entendeu que não. Eu fui a uma coletiva no dia do próprio jogo, disse que o Vasco havia merecido o resultado, que eu tinha certeza que a bola bateu na mão, mas que eu não ia fazer nenhum pedido de impugnação, até porque eu sabia que não cabia. São erros que acontecem da arbitragem, infelizmente, não só contra o Fluminense, ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, enfim, contra todos. Acho que a gente tem que tentar cada dia mais melhorar a arbitragem e rever o futebol brasileiro. Mas trazer ao tribunal erros de arbitragem, a gente vai, infelizmente, manchar o campeonato. Tá bom, muito obrigada, Mário. Volto com você, Renata. Muito obrigada, Tati, ao Mário. E 9-0 foi o placar final. Ninguém olhou para o lado do São Paulo E depois, se você quiser falar, né, teve uma decisão do STJD sobre Fluminense e São Paulo, pedido do São Paulo de anulação, negado por 9-0, por unanimidade. Olha aí, ó. Tudo que a gente já esperava, claro que a gente vai falar, que a gente dizia que o STJD ia ter uma decisão política, não foi diferente do que a gente imaginava. 9-0. Ninguém foi atrás da lei, porque a lei diz erro de direito. Não, como é que é? Como é que é o nome do erro, Bruno? Erro de direito. Erro de direito, ou seja, que o juiz não seguiu a regra. É brincadeira. A gente vai falar sobre isso, Bruninho, até obrigado aí por trazer o tema. Bom, Bruno, você trouxe a notícia aí que você viu na internet, então vou te passar a palavra e depois eu quero ouvir também o Vanderlei Nogueira sobre essa situação, né? STJD 9-0 a votação sobre a anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense. O São Paulo ele tem total razão na reclamação. Foi um erro de direito. Está na regra que erro de direito pode-se haver a anulação da partida. A partida vai ser realizada novamente. O Thiago Silva pegou a bola com a mão e cobrou uma falta. Falta essa que não foi marcada pelo árbitro. Ele deu a vantagem. Esse lance originou o gol do Fluminense. E o São Paulo pediu análise, né? Pediu anulação do jogo. Aí eu digo, para mim é um escândalo. Um tribunal, com o que está na lei, negar por 9-0
esse pedido. Está muito claro que STJD virou politicagem, Bruno, e aí eu pergunto também para o Vanderlei e depois quero escutar o Flávio Prado, porque são pessoas que estão há anos na imprensa e sabem até melhor do que eu, que também já estou há bastante tempo, mas não com tanta experiência quanto eles, é nesse meio nojento que virou futebol. Bom, aqui tem uma boa dose de política, tem em tudo, né? Em tudo. A política está presente em tudo. E eu ia falar do futebol, né? Falando do futebol, né? Não vou ampliar para outras coisas. No futebol, a política está presente nos clubes, está presente na CBF, nas federações, nos tribunais. A política ela é muito viva no futebol. E não só no Brasil, no mundo todo, né? A política também é muito forte na Europa, em qualquer lugar aí. Na FIFA, enfim, UEFA, em tudo que é lugar. O placar de 9-0 realmente é um placar muito alto pelo que aconteceu. Eu acho que dá para você discutir a não anulação do jogo, porque houve o erro de direito e eles admitiram até, a maioria dos que votaram disseram houve sim o erro de direito, só que eles consideram que não influenciou no jogo, por isso eles votaram contra. Então houve o erro de direito e isso poderia anular o jogo. Então eu acho que era uma discussão que poderia acontecer e é meio surpreendente que nenhum tenha votado a favor da anulação, porque juridicamente existe sim a possibilidade de anular o jogo, porque o erro de direito de fato aconteceu, admitido inclusive pelos que votaram. Eu acho que é também o argumento de que eu acho que seria muito desproporcional assim anular o jogo. São Paulo perdeu o jogo na bola. São Paulo perdeu para o Fluminense na bola. Foi um lance que acho que São Paulo tinha que entrar com o pedido. Aí também de novo entra a política. Se o presidente do São Paulo não entra, ele também seria pressionado dentro do clube. Aí, de novo, entra a política. Ele não tinha nem alternativa. Mesmo que ele achasse, eu vou perder, para que eu vou entrar com isso? Não, ele tem que entrar, porque senão ele também seria pressionado politicamente dentro do clube. E ele também é um político, o Júlio Casares. É um cara que se elegeu com votos, ele faz política para ter votos. Ok, tudo dentro do normal. Ele acabou de aprovar um plano para tentar melhorar a parte financeira do São Paulo, que eu acho até uma coisa boa da gestão Casares. Ele tem que fazer isso, porque senão o São Paulo vai ficar enxugando gelo aí para sempre. Então acho que esse foi uma boa decisão da gestão do Júlio Casares. Mas, assim, eu não imaginava, independente da minha opinião, eu acho que não tinha a menor chance desse jogo ser anulado, mas também é verdade que, dependendo de quem está envolvido, o resultado podia ser diferente. Provavelmente, se eu fosse um dos que votasse lá, e eu não tenho conhecimento jurídico, né, não sou advogado, eu acho que realmente é muito desproporcional, que podia ter uma situação assim, o Fluminense não tem culpa de nada. Aí o jogo é anulado, e juridicamente tem motivo para anular. Só que aí o jogo é refeito, o São Paulo ganha do Fluminense, e por causa desses 3 pontos que ele deixou de ganhar, que ele ganhou no campo, na bola, ele é rebaixado. Tá no meio do teu pensamento, sim. Só que eu vou ter que interromper, eu tava tentando deixar você concluir. A gente vai voltar pra rádio, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruninho dizendo que não anularia a partida e que concorda com a decisão do STJD, Bruno. Eu concordo, mas acho que a unanimidade é um pouco demais, acho que é um caso discutível. Juridicamente, você tem argumentos sim para anular o jogo, houve o erro de direito, admitido, eu estava lendo aqui por alguns que votaram, eles admitem o erro de direito, mas dizem que não influenciou no jogo, mas juridicamente tinha sim motivos para anulação, o São Paulo tinha que entrar com o pedido, até porque se não entrasse o Casares seria também pressionado dentro do clube politicamente. Eu só acho que é desproporcional anular por causa de uma situação. E acho que se fossem outros envolvidos, outra situação, outro momento, poderia ter um resultado diferente. Eu acho que as coisas são muito políticas, sim. Mas acho que assim, se anula o jogo. Fluminense não tem nada com isso. Fluminense ganhou o jogo na bola. Aí o jogo é refeito. São Paulo ganha do Fluminense. E o Fluminense é rebaixado por 3 pontos, ou por 1 ponto que seja, por causa de um jogo que ele ganhou na bola. Ele ganhou do São Paulo na bola. Então, acho que pode ser desproporcional. Até na briga da Libertadores, São Paulo hoje briga com o Inter, com o Cruzeiro, com o Bahia, com um monte de time aí. Aí o São Paulo ganha esse jogo que ele já tinha perdido. Você pode tirar o Cruzeiro da Libertadores por isso, você pode tirar o Bahia da Libertadores por isso, o Internacional. Então, acho que é desproporcional pelo que foi. Mas, juridicamente, acho que tinha discussão e 9-0 acho que é muita coisa. Acho que dá, sim, para você discutir juridicamente a anulação. É uma situação que a gente já falou várias vezes, né? Da politicagem, né? No futebol brasileiro.
9-0 é um exagero, mas é o que o Vanderlei disse, né, Flávio? Todo mundo já sabia o que ia acontecer. É por isso que eu digo, muitas vezes o brasileiro, ele tem que se lascar, porque a gente sabe os absurdos que acontecem, a gente sabe tudo o que vai acontecer e ninguém fala nada. Você vê, nenhum clube vai falar nada, nenhum clube vai se unir para gerar assim, um certo questionamento, como que foi 9-0, como que ninguém levantou a hipótese de que tenha, na regra, que o erro de direito pode anular uma partida. A gente sabia, a vontade da CBF vai se refletir na vontade do STJD, Flávio. Não, isso aí já sai com ordem dada. A função do STJD é achar o motivo jurídico para que o jogo não seja anulado. E digo mais, se fosse ao contrário, era 9-0 pela anulação do jogo. O Fluminense tem uma moral muito grande no tribunal, como aquele jogo famoso com a Portuguesa. Se fosse ao contrário, não cairia o Fluminense para a Portuguesa ficar no lugar. Isso é certeza absoluta. Então, era uma briga que não tinha muito sentido mesmo. O São Paulo apenas fez a parte dele. Então, o São Paulo, uma vez, meteu 5-1 no Botafogo, tinha um jogador que não estava habilitado. O São Paulo perdeu os pontos. Sandro Hiroshi. O São Paulo ganhou de 5-1 e perdeu os pontos. Então, os tribunais, a gente já sabe. Pra você ter uma ideia de como funciona o tribunal, Pilhado, uma vez tinha um julgamento e o jogador, eu não lembro se ele era para ser, sai já com carta marcada, eu só não lembro se ele era para ser condenado ou absolvido. Não, ele era para ser absolvido, a ordem é essa, vai ser absolvido. O Vanderlei estava lá nesse dia também. E aí, o advogado, que era meu amigo, levou um cara para auxiliá-lo, mostrar uma fita do lance, era uma agressão do Marcelinho, não é isso? Parece que sim. E que saiu aquela imagem que você vai contar agora. Isso. Era uma agressão do Marcelinho e eles queriam mostrar uma imagem provando que o Marcelinho não tinha agredido. Mas é cascata, já estava tudo resolvido e o Marcelinho não era para ser condenado. Digamos que seja esse fato. Na hora que o auxiliar do advogado foi colocar, na época, fita, ele meteu um desenho do Pica-Pau. Ele errou. E aí, nota. A prova dele era para ser um VT de um jogo. Entrou o desenho do Pica-Pau. Isso que eu estou falando é pura realidade. Qual foi o veredicto dos caras? Absolvido o jogador. Já estava tudo resolvido. Não interessa o desenho do Pica-Pau. E os tribunais funcionam assim. Eles saem com a sentença feita. Nós queremos o quê? Não anule o jogo. Agora vocês vão achar o motivo. Parece que falaram que demoraram para entregar o recurso. Eles acham o jeito. Certo. Porque eles são advogados bons, eles são inteligentes, eles ficam lá por causa do ego, né? Eles não têm nenhum ganho com isso aí. Não tem nada, não é desonesto, nada. Ele é ego. O cara quer. E para ele se manter lá, se um cara seja lá 9-0, se alguém vai contra, ele perde o cargo e perde o ego, né? O ego dele fica menor. Não, eu sou do tribunal da CBF e tal. Tem gente que talvez até os contrate por causa disso. Então, não dá para levar a sério esse tipo de tribunal. Eles não são sérios. Eles cumprem aquilo que eles mandam cumprir e a função deles é apenas dizer um motivo pelo qual eles acharam uma razão jurídica para que aquilo aconteça daquela forma. 30 segundos. Um advogado, num outro caso, eu não vou nem explicar, tinha certeza absoluta da absolvição do seu jogador. Certeza absoluta, porque realmente o jogador não fez absolutamente nada. Foi expulso injustamente. O outro foi expulso corretamente, mas esse jogador não. E ele chegou com tanta confiança, né, Flávio, que pegou o documento e jogou na mesa. Tribunal pleno também, tá? Só que eram 11 membros, não 9 como você acabou de dizer no tribunal, no STJD são 9. Em São Paulo eram 11 membros. Ele pegou o processo, jogou sobre a mesa, não falou nada, só olhou para todos os 11 e respondeu assim. E falou: ousem. Tenho a coragem de condenar o meu jogador, eu os destruirei no Tribunal Superior. Só isso ele fez. Tomou de 11-0 e esse placar não permite recurso. Tinha que ter pelo menos um voto favorável para encaixar um recurso. Tomou de 11-0, porque era uma equipe menor, uma equipe pequena naquele momento. Então é assim que funciona. Só isso. É uma situação que a gente tem que falar sempre. Tem que trazer aqui, né, essa situação do STJD com a CBF. A gente sempre vai trazer aqui nossa opinião, mas sabe que tem muita politicagem aí relacionada ao futebol.